Agora na Eldorado, Pensando o Futuro com Mafelo Visoto. Olá, bom dia! Está no ar a 5ª edição do programa Pensando o Futuro. É a nossa mesa redonda quinzenal em que a gente discute práticas que zelam pelo futuro do nosso planeta. Estamos transmitindo pela Eldorado em 107,3 e também por vídeo na nossa página do Facebook. É o facebook.com/Rádio Eldorado. Então, bom dia a você que está online aqui com a gente também. Bom, hoje nós vamos falar sobre soluções para uma vida mais saudável. E quem conversa com a gente sobre o assunto é o Luiz Gustavo Ortega, que é líder de desenvolvimento sustentável da Braskem. Tudo bem, Luiz? Bom dia, Mafê. Tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Obrigado. E também o Maximiliano Carlomagno, que é sócio fundador da consultoria de inovação, a InnoScience. Seja bem-vindo, Max. Olá, Mafê. Prazer estar aqui contigo. Prazer receber vocês aqui. Bom, para começar esse bate-papo, eu queria que vocês falassem um pouquinho do trabalho de vocês. Quem começa? Problemas. Bom dia. Eu sou, como você disse, sou líder de desenvolvimento sustentável da Braskem. Uma das minhas atividades dentro da Braskem é coordenar a nossa estratégia de DS, levar isso para dentro da nossa cadeia de valor. Então, eu trabalho com temas relacionados à nossa cadeia de clientes, né? Então, trabalho muito com pós-consumo, por exemplo, do plástico. Trabalho também com uma ferramenta que se chama avaliação do ciclo de vida, que é uma ferramenta que pode medir a performance de duas ou mais alternativas quando comparadas, né? Então, você consegue medir performance ambiental e a gente consegue comprovar os benefícios dos nossos produtos e auxiliar nossos clientes, até o consumidor final, nas melhores escolhas, nas melhores decisões. E trabalho também com investimento social privado. Então, e uma das coisas que a gente tem dentro do investimento social privado, além de programas sociais, é um programa de inovação, de incentivo à inovação e ao empreendedorismo. É o que a gente vai falar bastante hoje. Exatamente. E você, Max? Bom, a InnoScience é uma consultoria de gestão da inovação corporativa. A gente trabalha com grandes empresas que querem criar o seu futuro, conectando com a temática aqui do programa, e a Braskem tem sido um cliente incrível que a gente tem tido a oportunidade de desenvolver projetos muito legais, e a gente vai falar um pouco sobre alguns deles. Então, o nosso objetivo é poder ajudar as empresas a endereçarem esse desafio de conseguir inovar de uma forma organizada, pensando no futuro do negócio, não só com a lente financeira, mas também com essa lente da sustentabilidade. Muito bem, desafios que não são poucos. Metade da população do mundo vive em cidades e o processo de urbanização nem sempre foi feito com planejamento, né? O que acarretou uma série de problemas socioambientais acirrados também pela má distribuição de renda. Então, já falando desses problemas, eu queria que a gente citasse aqui quais são os principais que a gente tem no Brasil e no mundo hoje. Os problemas nas cidades são muitos. As cidades cresceram, na maior parte das vezes, de forma desorganizada e muito rápido, né? E muito rápido. Difícil de qualquer governo conseguir prover todas as necessidades para o cidadão. Eu diria que até mais, muito mais da metade. Eu acho que no Brasil, em torno de 80% da população hoje vive em cidades. População urbana. Difícil você conseguir prover educação, moradia, segurança para todas essas pessoas no momento em que a cidade cresce tão rapidamente. E a gente tem aí muitos desafios e o que aparece de novos negócios justamente são para atender a essas demandas, né? Eu acho que não é só de responsabilidade do governo, mas é uma oportunidade também para os negócios. Eu ia perguntar justamente isso. Qual o papel das empresas quando a gente fala desse assunto? Algumas coisas não tem como assumir. Por exemplo, a gente pode estimular ações em educação e saúde, mas a empresa não pode assumir o papel de construir hospitais e escolas, por exemplo. Mas a gente pode trabalhar no desenvolvimento dos estudantes, por exemplo, em soluções que melhorem
as condições dos hospitais, soluções de produtos que tragam mais tecnologia, que permitam uma melhora de qualidade na saúde, por exemplo. Uhum. E o agravante desse cenário é que em 2030 nós vamos precisar de 50% mais energia, 40% mais água e 35% mais comida para, de alguma forma, endereçar o crescimento populacional relevante que o mundo está enfrentando. E exatamente em função do cenário desafiador atual e dessas perspectivas futuras, é que abre-se essas oportunidades que o Luiz destacou de encarar esses desafios também como oportunidades de negócios. E conectando esse tema com o crescimento do ecossistema empreendedor no Brasil, a gente percebe que cada vez mais empreendedores e também as grandes empresas percebem que esses desafios podem ser abordados com soluções inovadoras, tentando resolver eles de formas não convencionais, dado que algumas das soluções para lidar com esses desafios não têm apresentado o resultado esperado. Muito bem, então a gente vai falar dessas soluções depois de ouvir um som aqui no Pensando Futuro. Vamos com Badly Draw Boy com All Possibilities e a gente volta já já. Pensando o Futuro, com Mafelo Visoto. Pensando o Futuro de hoje é sobre soluções para uma vida mais sustentável e o bate-papo é com o Luiz Gustavo Ortega, da Braskem, e com o Max Carlomagno, da consultoria InnoScience. Bom, rapazes, a ONU estima que até 2030, a gente estava falando de 2030, né, Max? Mais de 2 bilhões de pessoas vão morar em favelas. Mas uma das ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é para que as cidades e comunidades sejam mais sustentáveis até essa data. É possível reverter essa previsão da ONU? São soluções... É um super desafio. É claro que depende de muita organização, muito planejamento, investimento de longo prazo e também de tecnologia. Eu acho que todos esses desafios que a gente encontra, se a gente pegar os 17 ODS, por exemplo, são todos desafios que dependem de muita boa vontade, de um trabalho organizado entre todos os governos, a sociedade, mas também muitos dependem de tecnologia. Tecnologia que vem surgindo ano a ano, muitas vezes de forma disruptiva. Bem, a Braskem tem uma iniciativa chamada Braskem Labs, que é pioneira na indústria química e petroquímica brasileira, né, ao incentivar empreendedores no desenvolvimento de soluções socioambientais inovadoras por meio do uso do plástico e da química. Gostaria que você falasse como funciona esse projeto. Esse projeto, ele começou como a pretensão de ser um projeto social, um prêmio social para premiar projetos sociais, e ele acabou ganhando um corpo. A gente enxergou uma oportunidade de trabalhar com novas empresas que estão aparecendo, que trazem soluções de alto impacto socioambiental, então não deixa de ser um projeto social, mas que trazem outras soluções também para o negócio. Então, eles conseguem atender a algumas dores da sociedade. E a gente acabou trabalhando, é um ambiente super fértil, de muita ideia, que pode gerar uma série de negócios, e isso acabou se transformando numa plataforma de aceleração de startups, uma plataforma de incentivo ao empreendedorismo. E aí vem a parceria com a InnoScience. Aí vem a parceria com a InnoScience. Uhum. Nós começamos com um programa que era para acelerar startups um pouco mais maduras, né, que utilizassem na sua solução, como parte da sua solução, químicos ou plásticos, né, e que tivesse um alto impacto socioambiental. E esse programa, hoje, ele se transforma numa plataforma. Então, esse programa, hoje, nós damos o nome de Scale, mas nós já temos outras modalidades, que é o Ignition, onde a gente trabalha com startups bem mais embrionárias, bem mais no começo da sua atividade, muitas vezes quando não tem um produto definido, ou não tem com modelo de negócio ainda desenhado, né? Então, a gente trabalha com essas startups que a gente chama de early stage. E tem um outro programa da plataforma, que aí nós rodamos em parceria com a InnoScience, que é o Challenge. Então, ali a gente olha para oportunidades que essas startups podem trazer para dentro da Braskem, nos ajudando a melhorar os nossos processos. Então, no final, o que eu quero
dizer é que a nossa contribuição, a contribuição da Braskem para o desenvolvimento sustentável se dá através dos nossos produtos, por isso nós falamos do Scale, soluções que utilizem química e plástico e levem benefícios para a sociedade, e através das nossas atividades. Então, no Challenge, nós procuramos em empresas que possam nos ajudar a melhorar os nossos processos. Muito bem, então, Max, conta pra gente sobre essas startups, o que surgiu aí por aí. Bom, a gente percebe uma consolidação importante do ecossistema de startups no Brasil, e a Braskem, em função da sua posição de liderança no segmento, conseguiu atrair startups para esses programas que o Luiz descreveu. Especificamente o Braskem Labs Challenge, quem tiver interesse pode acessar o site, né, braskem.labs.com. É um programa no qual a Braskem apresenta desafios de negócio. São 2 desafios que estão abertos nesse momento. Um desafio de logística, que envolve questões relacionadas a gerenciar riscos de transporte, a controle de emissão de gases, a disponibilidade de oferta de mercado de transporte, a distribuição da carga nos eixos dos caminhões, enfim, tem algumas vertentes dentro desse desafio de logística. E um segundo desafio relacionado a soluções administrativas, que trata de controle e monitoramento de vigilância, que trata de soluções de helpdesk nas fábricas, que trata de otimização da roteirização do transporte coletivo, também para reduzir potencial impacto ambiental, que trata de redução de custo de energia nos escritórios a partir de fontes alternativas, que trata da redução de custo de estacionamento, enfim, são, como o Luiz falou, desafios relacionados às atividades da Braskem, nas quais a Braskem convida, então, startups. Essas startups submetem as suas soluções. Essas soluções são priorizadas pelo time do Braskem Labs e pelas áreas que são sponsors, que são patrocinadoras desses desafios. Essas startups priorizadas vão se apresentar na Braskem para a gestão da Braskem. Aquelas que apresentarem aderência com esses desafios vão ser convidadas a realizar projetos piloto, ou como se chama no segmento POCs, né, que seriam provas de conceito, para ver se efetivamente a solução aparentemente interessante que ela apresentou e que tem esse potencial fit de desenvolvimento sustentável, efetivamente são eficazes na resolução dos desafios, e aquelas que apresentarem bons resultados poderão serem convidadas a virarem parceiros ou fornecedores da Braskem, o que, na experiência que a gente tem de consultoria, tem sido uma proposta de valor bastante interessante para essas startups, que é ter uma grande corporação, que é ter uma chancela, que é ter a possibilidade de testar a sua solução em alguém que tem um alto nível de exigência, e isso pode ajudar muito a startup na sua jornada empreendedora. São sempre projetos que têm o benefício para a empresa e também para o entorno. Né, Sem Luiz? dúvida. É importante salientar que todos os projetos que a gente trabalha dentro da plataforma do Braskem Labs são projetos que devem endereçar algum dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, significa que eles necessariamente têm que contribuir para algum desses ODS, apresentando uma solução para a sociedade ou para o meio ambiente. Muito bem. Já estamos na 3ª edição, então. Do Scale, sim. Do Scale, sim. Tá certo. Então, eu vou querer que você conte também um pouquinho dos casos de sucesso que já deu muito certo, depois da gente ouvir mais uma música. Okay. Vamos com o Blow Monkey, Oh My. Pensando o Futuro, com Mafelo Visoto. De volta com mais um bloco do Pensando o Futuro. Estamos aqui com o Luiz Gustavo Ortega, que é líder de desenvolvimento sustentável da Braskem, e também com o Maximiliano Carlomagno, Max, sócio fundador da consultoria de inovação InnoScience. Bom, a gente estava falando sobre o programa Braskem Labs, que está na 3ª edição, né, do Scale, e já foram inscritos vários projetos aí ao longo desse tempo de programa que buscam novas soluções e tecnologias em segmentos diversos aí, que gerem impacto social. Então vamos lá, Luiz, conta pra gente o que já saiu desse projeto. Muito bem. Como você disse, estamos na 3ª edição do Scale, e se a gente faz uma retrospectiva, todo ano a gente tem por volta de
180, 190 inscritos, e dali a gente seleciona até 12 startups, né, para trabalhar nesse programa de aceleração. De resultados positivos, a gente viu que, se a gente pegar 2016, por exemplo, eram 12 startups, dali a gente gerou 48 conexões relevantes de negócio, e essas conexões geraram negócios efetivos para mais da metade dessas startups que foram aceleradas. Olhando para 2015 e 2016, se a gente pegar todo o grupo acelerado, mais de um terço do grupo fez algum tipo de parceria com a Braskem, seja como alguns se transformaram em fornecedores, outros se transformaram em clientes e outros estabeleceram outros tipos de parceria em projetos, por exemplo. É um número bastante alto para a gente, dado que a gente não faz a seleção com esse propósito. Então, significa que nós escolhemos pela ideia inovadora e pelo impacto que pode estar trazendo, não com o objetivo de fazer negócio futuramente com essas empresas. Mas ao longo do programa, elas se mostram extremamente interessantes e fica inevitável. Isso daí acontece naturalmente. Então, a seleção, mais uma vez, não é feita com esse propósito. Não é como se fosse a premiação é trabalhar com a gente. Não mesmo, mas acaba, como consequência disso, são boas ideias, e eles se desenvolvem, acabam mostrando um produto que pode ser uma solução. E foi daí que surgiu a ideia da gente ter o Challenge, porque algumas delas, nossas áreas de apoio, nossas áreas internas, no momento que a gente comunica internamente o programa e fala das startups, gerou curiosidade de algumas áreas. E eles passaram a fazer contato como se fossem clientes dessas startups. E a gente viu que tinha um campo imenso para ser trabalhado aí. Era uma oportunidade imensa. Então, num universo de 10, 12 startups todo ano, você encontra 2 ou 3 que podem ser seu fornecedor, que não foram escolhidas com esse propósito. Então, a gente pensou, imagina se a gente escolhesse um tema, alguma coisa, alguma área, algum tema que realmente seja importante para a gente, endereçasse os desafios e fizesse uma chamada específica para que startups nos ajudassem a resolver esses problemas ou a melhorar os nossos processos nessas áreas. E aí veio a ideia de fazer o Challenge. Então, esse é o primeiro ano do Challenge, mas que está se mostrando assim, com um potencial incrível, dada a curiosidade que está gerando dentro da própria empresa. Nesse momento, nós já temos mais de 75 inscritos. Olha só. Onde vocês lançam esses challenges? No site braskenlabs.com. E aí quem acessa é o pessoal de universidade? Como é que é? Quem participa mais? Esse ecossistema de startups, ele tem uma vamos dizer assim, um estereótipo... Uma dinâmica própria. De que é o cara jovem, né? Mas hoje em dia, o empreendedor de negócios de tecnologia e de negócios inovadores, ele não se resume ao indivíduo da universidade. Há uma série de ex-executivos de grandes empresas que saem de corporações com conhecimento e com a vontade de empreender um novo negócio. Então, nós divulgamos em diferentes canais, nós fazemos um trabalho ativo de busca de startups de acordo com os temas do desafio. As inscrições ficam abertas no site braskenlabs.com/challenge até o dia 30 de outubro, e é lá onde são feitas as inscrições. A gente demanda algumas informações, entre elas qual dos ODS a startup endereça, e é com base nessas inscrições e no conteúdo que é disponibilizado lá que o time do Labs, da InnoScience e da área sponsor fazem a priorização daquelas que vão ser chamadas para se apresentar presencialmente. Você está fazendo o acompanhamento de perto das inscrições? Você pode já contar para a gente alguns desses projetos? Quais são? Bom, nós temos já mais de 75 inscritos. Temos alguns exemplos bem interessantes de, por exemplo, no tema estacionamento, né? Há um conjunto de startups que soluciona esse desafio, buscando fazer com que as pessoas possam ir e voltar do trabalho de forma conjunta, né? Fazendo como se fosse um Uber coletivo da carona. Então, há startups nesse segmento, há mais de uma nesse segmento inscritas. Há também startups interessantes no tema de energia para os escritórios.
Há também startups com soluções tecnológicas para monitorar os equipamentos e fazer a vigilância deles nas fábricas da Braskem. Enfim, há diversas soluções utilizando diferentes tecnologias e nós queremos ainda, nesses últimos dias, incentivar os empreendedores que estão escutando e assistindo o programa que possam se inscrever e que essa possa ser uma oportunidade de acelerar a jornada empreendedora deles junto com um parceiro como a Braskem. Quanta coisa boa ainda vai surgir por aí, né? Max, sustentabilidade é uma palavra que está cada vez mais presente no vocabulário dos empreendedores, né? Hoje as pessoas estão criando novos negócios já com essa consciência ambiental que antes não existia. A sua empresa, ela trabalha com inovação em geral, mas você sente isso que os empreendedores, quando eles vão criar algo, eles já têm essa pauta aí em mente da sustentabilidade? Eu vejo que o crescimento dessa ênfase se dá por 3 temas. Primeiro, pela consciência dos empreendedores. A vontade de montar negócios que realmente possam ser diferentes, mas que não haja um trade-off entre para ser diferente eu preciso gerar impacto negativo para a sociedade. Por outro lado, eu vejo também que há, da parte dos consumidores, uma maior demanda por soluções que enderecem esses atributos, ou seja, que possam ser sustentáveis. E o terceiro eixo que complementa esse crescimento dessa demanda é que, efetivamente, como nós temos problemas sociais e ambientais relevantes, esse é um campo de identificação de necessidades, que é o que move o empreendedor, bastante rico. Muito bem. Quando a gente fala desses problemas, dá um desânimo, né? Dá aquela falta de fé na humanidade, mas quando, conversando aqui com vocês, sabendo aí desses projetos tão maravilhosos, dá uma esperança, né? A gente sabe que sempre vai haver aí mentes criativas e pessoas querendo o bem e a mudança do planeta para as próximas gerações. Então vamos lá, gente. Infelizmente nosso programa está chegando ao fim, então eu quero aqui as considerações finais. Luiz, qual é o site novamente para essas pessoas que têm essas ideias, para elas se inscreverem? As inscrições estão abertas para o Challenge, ainda no braskenlabs.com/challenge. Esse ano já terminou o nosso batch do Scale, mas a partir do próximo ano a gente abre para a 4ª temporada e vamos ver, assim, a gente vai abrir e esperamos ter uma adesão ainda maior, com mais boas ideias para o nosso programa de aceleração. Bom, agradecer a oportunidade, incentivar os empreendedores a se inscreverem e no próprio site do braskenlabs.com há também casos das outras edições e que não só os empreendedores, mas a sociedade pode ir lá conferir, né, diferentes soluções que possam ser também utilizadas e consumidas pelos nossos telespectadores aqui que estão na internet e também pelos ouvintes do programa. Bem lembrado. Lá você vai poder ter uma ideia da abrangência do programa, de tudo que a gente está trabalhando, de todos os tipos de negócio que nós estamos acelerando para trazer impacto positivo para a sociedade. Muito bem, então muito obrigada, Luiz Gustavo Ortega, da Braskem, Max Carlomagno, da consultoria InnoScience, pela presença e por esse bate-papo e parabéns pelo trabalho de vocês. Nós que agradecemos a oportunidade. Obrigado. Quero fazer um agradecimento também a Frânio Vanderlei nos trabalhos técnicos, Moacir Biasi e Everton Oliveira na montagem, Emanuel Bonfim na coordenação. E obrigada, claro, a você, ouvinte, que acompanha a gente pelo 107,3 ou então pelo Facebook. Obrigada pela audiência. A nossa próxima edição do Pensando o Futuro vai ser no dia 11 de novembro sobre compras sustentáveis. Vai render. Um ótimo final de semana e até a próxima. Você ouviu Pensando o Futuro com Mafelo Bisotto.